Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos. Estamos aqui novamente para mais um estudo Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Boa tarde a todos e a todas. Iniciando, então, hoje um novo capítulo. Mas antes a gente vai fazer a leitura, né, do livro Mediunidade e Tarefa com Jesus, e para que a gente possa iniciar com a prece. Então, vamos ao item de hoje, ao 29, que fala sobre mediunidade e devotamento. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria, como ato sacrílego, utilizar por divertimento e distração, para si ou para os outros, faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira sérios e que se põem em comunicação com os seres de além-túmulo. Então, isso aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 28, item 9. Então, o texto de Dona Ivone é o seguinte: mergulhado no desejo de desenvolver a mediunidade para lhe dar curso, movido principalmente pelo anseio de atender aos apelos íntimos da vaidade e do orgulho, o médium não tem inicialmente ideia real do que seja estar comprometido com essa faculdade que o credenciará a estabelecer contato com os dois planos da vida. Fala-se ao médium que o sacrifício e a renúncia são virtudes essenciais para aquele que se dedica a esse mister, e essa orientação é estendida muitas vezes como a necessidade de abrir mão apenas de determinadas posturas e conceitos, sem abalar muito sua estrutura íntima e ou social. Engana-se, porém, quem acredita que poderá, sem realizar um movimento íntimo nesse sentido, estabelecer contato sério e verdadeiro com o plano onde abundam espíritos de toda a natureza e realizar um trabalho que merecerá o apoio e o amparo dos coordenadores dos planos superiores. Então é isso. Vamos à nossa prece, irmãos. Mestre Jesus, agradecidos estamos por uma nova oportunidade de realizarmos esse estudo do livro Memórias de um Suicida. Pedindo seu amparo, a sua proteção, a assistência dos bons espíritos, a assistência de Dona Ivone Pereira, mas, acima de tudo, em nome de Deus, esse amparo do alto, nos fortalecendo o propósito no bem. Sendo assim, em teu nome, em nome de Deus, damos por iniciado o estudo da tarde de hoje, te dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós encerramos na semana passada o capítulo 9 com a história daquele irmão que estava preso. Fugiu o nome dele. Penalva. Né? Agenor Penalva, isso. Agenor Penalva. E ele faz toda aquela recordação da vida dele e tudo mais, né? E pede muito perdão à mãe, a Deus, por tudo que ele fez. Ele, na verdade, ele caiu em si, né? Com toda aquela visão que ele teve dos fatos da vida dele, colocou realmente de joelhos, né? E sucumbindo a todo o equívoco que foi a vida dele. Então, os irmãos, naquele momento, saíram de lá e hoje iniciamos o capítulo 10, que é o manicômio. Então, nesse manicômio, nós vamos agora iniciar, tá? Com a nova visita que eles farão. Então, inicia-se assim: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendo dois, serdes lançado no fogo eterno. Quem disse foi Jesus Cristo, está em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Assim iniciamos o capítulo 10. Então,
inicia-se assim. Essa segunda visita da série, programada pelo irmão Teócrito, né, ocorreu na tarde seguinte à visita à torre. Foram eles ao manicômio, que era destinado aos indivíduos cujo estado mental impossibilitava o raciocínio normal. Isso por conta da excessiva depressão, né, originada do efeito do suicídio. Então, o diretor do manicômio, de nome João, né, mesmo do apóstolo, né, assim que ele fez a iniciação, ele se deu este nome. Né? Então, que é chamado simplesmente Irmão João. Ele é um antigo psiquista, natural da velha Índia, né, que é o berço da sabedoria espiritual da Terra. Ele é um conhecedor profundo da ciência esotérica da alma humana, lúcido e experiente alienista. Tá? Então, ele tem aqui tem até fala dos cabelos dele brancos, né? E ele usava um turbante, e pelo turbante eles viam uma coroa de louros, né? Que comprovava o mérito que ele adquiriu no trabalho dele. Ele portava a mesmo traje hindu de todos os iniciados e estava ali diante deles, né? Com todas as características. Ele tinha até uma esmeralda, não é, Júlia? Também indicava a qualidade dele de médico. Ele tinha toda uma estrutura que é para a condição que ele exercia ali de diretor, para você identificá-lo. Não é por vaidade, nem para ostentar nenhum cargo. Hierarquia, né? Hierarquia. Exatamente. Selminha, mas aqui a gente nota, né, que ele tem um outro nome, né? Ele é um indiano, né? Então, quer dizer, foi um espírito que viveu na Índia, né? Sim. E tem toda essa qualificação. Mas ali, depois que ele tomou consciência e contato com o cristianismo, né? Com a luz redentora do cristianismo, ele ficou com este nome João, até por conta do apóstolo, né? Como você mesmo falou, né? Então, a gente acha até interessante essa colocação, né? Porque o espírito, né? A gente sabe, né? Que não sendo um espírito superior, sem a vaidade, o orgulho, né? Ele não tem necessidade de ostentar nada, ele simplesmente vai se adequar a uma nova situação que é para bem de todos, né? Então, é bem interessante isso, né? Interessante. E uma parte também bem interessante é que, aqui destacado no texto, ele estava suficientemente materializado a fim de melhor permitir-nos compreensão. Quer dizer, era um espírito de uma envergadura muito superior, né, que provavelmente, né, pelo que está aqui constando, quase que desmaterializado de corpo físico, né? Porém, ele teve que dar essa diminuída, digamos assim, né, para que os irmãos ali ainda inferiores pudessem, né, vê-lo e entendê-lo. Né? A compreensão é essa. E aqui, continua aqui assim, esse encantador personagem, ele era responsável pelos enfermos mais graves de toda a colônia. Né? Então, e ele tinha uma aura tão... A vibração dele era tão boa que ele era cercado pelos irmãos estavam ali em visita, né? Assim, eles ficaram tão encantados com ele, até por causa realmente, com certeza, né? Pelas vibrações positivas dele, ficavam lá cercando ele, muito confortáveis com a presença dele, e como se fossem amigos de longa data. Então, ele se apresenta a eles e ele diz o seguinte: antes de tratarmos de qualquer assunto interessante, sempre gentil e atencioso, né, se referiu aí,
deverei certificar-vos que meus queridos pupilos são inofensivos, como entidades anormalizadas pelo sofrimento que são. Existem ainda alguns em estados de alucinação, outros imersos em prostração impressionante, que a requisitarem nossos cuidados, zelos especiais. Porém, são inofensivos, como por base um louco terreno. Né? Comparado a um louco da terra, eles são inofensivos, isso que ele quer dizer, porque eles são conscientes e não agrediriam, não atacariam, como geralmente acontece com os loucos do manicômio terreno. Todavia, eles são portadores dos mais perversos perigos, não só para homens encarnados, mas para espíritos ainda não imunizados pelas atitudes mentais sadias e vigorosas. Por isso, eles são separados e isolados. Então, ele continua aqui, que os seus deploráveis... Elma, Oi. Deixa eu fazer uma colocação aí, duas colocações. Primeiro, a gente vai tornar a frisar sobre essas vibrações desse irmão hindu, né? Desse João, quando ele fala aqui, atraídos pelas esplêndidas vibrações que lhe eram naturais. Então, a gente entende aqui, né, que os espíritos superiores, isso é natural neles, por isso essa atração, como se fosse um imã de você querer ficar próximo, né? Como eles ali, né, os visitantes, né, que são os suicidas, tem essa atração, né? Porque essa vibração nele é natural, né? Agora, aqui embaixo, quando você fala dos loucos... são como mariposas na luz, né? Na luz. Uma bela comparação, né? E que eu achei também muito interessante é que ele de forma alguma, ele se refere a esses doentes, como ele disse, enfermos mais graves de toda a colônia, né? Ele se refere a eles como queridos pupilos, né? Quer dizer, o amor, essa fraternidade, né? Inspirada pelo amor cristão. Por isso que ele não enxerga naqueles espíritos ainda muito deficientes, né? Ele não enxerga nada além de que pupilos queridos. Né? Aí, quando ele faz essa comparação com os loucos da terra, né? Então ele diz assim, né? Digo, porém, que são inofensivos, tomando por base um louco terreno. Isso. Pois os meus pobres pupilos, olha como é que ele se refere a eles, pois os meus pobres pupilos não agravariam quem quer que fosse conscientemente. Isso. Então, ele mostra aqui que alguns loucos da terra, entre aspas, conscientemente faz mal. Vestido loucos da terra, não são loucos como esses aqui, que são realmente dementados. Muitos loucos que se passam aqui na terra são simplesmente oportunistas para fazer o mal. Então, eles não fariam mal, né, por esse caminho aqui, ó. Não agravariam quem quer que fosse conscientemente. Quer dizer, se eles fazem o mal, não é consciente. É porque até a aproximação deles, a gente vai ver agora à frente, que a própria aproximação deles prejudica. Conscientemente, eles não fazem mal, mas agora vamos entender qual é o mal que ele pode causar ao encarnado e a um espírito que não está imunizado. Como ele diz aqui, ainda não imunizados pelas atitudes mentais sadias e vigorosas, né? Então, vamos assim, ele diz aqui que os deploráveis estados vibratórios rebaixados a nível superlativo de depressão e inferioridade são tão prejudiciais que, se aproximassem de um homem encarnado, junto dele permanecendo 24 horas, e se esse homem, ignorante em assuntos psíquicos, lhe oferecesse
comparações mentais, né? Aquela afinidades, digamos assim, né? Prestando-lhes passividade para o domínio das sugestões. Poderia suceder que o levassem ao suicídio, inconscientes de que o faziam, ou o prostrassem gravemente enfermo, alucinado, mesmo louco. Então, o que isso quer dizer? A baixa vibração deles contaminava o encarnado. Lembrando lá do Jerônimo, quando esteve visitando o filho, que ele ficou tão transtornado com a situação do filho, né, chorava, tentando, arrependido, que ele inconscientemente começou a sugerir suicídio na mente do filho. Por quê? Porque a vibração dele era de suicida. Né? Ele ainda estava, ele não fez nenhum tipo de tratamento, lembram-se? Então, ele estava com aquela carga ainda baixa, vibrando o quê? Suicida, suicida, cheio de culpa. E ele colocou isso inconscientemente, ele incutiu essa culpa ao filho dele. Então, ele foi afastado imediatamente do filho para que não contaminasse, porque já estava começando. Aí lá o irmão começou a mentalizar coisas boas para esse outro encarnado, né, o filho dele, para que não ficasse com esses pensamentos, que foi colocado inconscientemente. Então, só para vocês terem uma ideia de como é. E esses aqui, assim, vamos muito inferior ainda, muito pior o estado deles até do que do Jerônimo. Então, imagina só a proximidade deles por um instante contaminaria o encarnado de uma forma assim que gravíssima. Para quem? Para esses irmãos que não estão com atitudes mentais sadias, né, elevadas, que ele fala que vigorosas. Esses irmãos que têm aqueles pensamentos também muito inferiorizados. Tá? Selma, Oi. Você já leu, mas eu vou frisar aqui de novo. A gente vai atentar aqui quando ele fala de como são esses espíritos. Esses espíritos que fazem essa problemática, inclusive na aproximação. São deploráveis estados vibratórios. Quer dizer, enquanto o João tem um estado vibratório que aproxima os espíritos dele, esse não. São deploráveis os estados vibratórios, rebaixados a nível superlativo, quer dizer, em maior grau de depressão e inferioridade. Então, por isso que esses espíritos, só o fato de estar próximo faz esse mal. Exato. Aí, para vocês terem uma ideia, que ele ainda continua assim: junto a uma criança, poderão matá-la de um mal súbito. Se o pequenino, se não tiver ao redor de si alguém que, por disposições naturais, para si atraia tão perniciosas irradiações, ou uma terapêutica espiritual imediata que o salvaguarde desse mortal contágio, que, no caso, será o efeito lógico de uma peste que se propagou. É como uma doença, um vírus que o contamina. Uma criança... E aí, Selma, não é, Júlia? E aí a gente vai colocar aqui, né, o que a gente também estudou aqui, né, antes da gente começar a gravação, né, que essa terapêutica espiritual, né, toda essa situação de ajuda para a criança, lógico, ela tem seu anjo guardião, né, ninguém segue na reencarnação desprotegido, mas a gente vê aqui também que, como uma peste, o pai leva a criança para vacinar no posto para não ter doença, né? Como agora a gente está se vacinando por conta de um problema, né? Isso. Mundial. E aqui a gente sabe que também essa ajuda seria o quê? Um ambiente favorável em torno do quê? Da prece, né? Da harmonia, né? Do cumprimento dos deveres, né? Tudo isso é favorável que a criança ali, o espírito reencarnado ainda como criança, tenha uma proteção pelo lar que habita, né? Que ele seja imunizado dessas entidades, né? Que
A gente sabe que a gente, né, o lado espiritual e o físico anda lado a lado, então a gente só pode fechar a porta física, mas a gente, para fechar a porta espiritual, é com o quê? Com a prece, com o evangelho no lar, com o culto, né? Então, isso aqui é muito importante para que a gente possa refletir da importância, né, do vigiar, né, e orar do Cristo, né? Dos ensinamentos dele. Isso. Então, o Belarmino aqui faz uma pergunta bem interessante. Ele ficou impressionado com essa explicação e ele perguntou como poderia dar-se um caso melindroso desse, irmão João? Como que, então, existem tais possibilidades sob as vistas da lei sábia do Criador? Como hei de compreendê-las sem prejudicar meu respeito pelas mesmas? Ele questionou assim, pô, a lei não protegeria? Né? Não está acima de tudo? Então, o irmão João, assim, com uma indefinível amargura, retrucou, né, com a sabedoria que lhe era bem peculiar, e disse o seguinte: a lei da divina providência, meu filho, estatuiu e recomendou o bem, assim o belo, como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo. Preconizou o bem e o belo. Quando a gente fala belo aqui, vamos entender, não belo assim, uma bela cutis, né? Uma pessoa vistosa, né? Uma casa bem decorada. Belo é tudo que está na existência de Deus, na criação de Deus. Né? Nós temos rios, cachoeiras, mares, né? Campos, árvores, tudo isso é criação de Deus. Animais, isso está em perfeita harmonia, né? Então, isso é que ele chama de belo, é integração. Né? Quando nós interferimos nisso aí, nós desestabilizamos, né, a beleza. Então, cai nessa desarmonia. Entendeu? Temos que considerar tudo criação divina e respeitá-la, para que mantenha essa harmonia. Ele chama aqui harmonia em todos os setores do universo. Mesmo as coisas feias, né? Ela tem sua utilidade e devemos respeitá-la. Aquela coisinha feia foi criação de Deus. E ela é feia porque existe um propósito para isso. Né? Feia aos nossos olhos. Né? Os nossos olhos são inquisidores. Então, vamos continuar aqui. Ele continua aqui assim: distanciando-se desse magnífico princípio, trilha evolutiva incorruptível. Não se pode corromper. Isso é uma trilha evolutiva. Então, ele diz aqui: o homem responsabilizar-se-á por toda a desarmonia em que se reconhecer enredado, quer dizer, envolvido. Toda desarmonia que houver consequência do próprio homem. Ele está lá envolvido naquilo, então ele é responsável por aquilo. Né? Então, continua, e são resultantes de infrações cometidas pelos nossos estados de imperfeição, prejuízos desagradáveis e constantes da inferioridade do planeta em que se dão. Convém, porém, que não estou afirmando que tais casos sejam frequentes, mas que poderão acontecer, tem mesmo acontecido, e assim acontecerá quando exista semelhança de tendências, afinidades entre as duas partes, quer seja entre encarnado e o desencarnado. Estamos novamente aqui batendo naquela mesma tecla desde o início e vamos continuar até o final, talvez, dessa leitura, de todo o livro. É a questão da afinidade, a semelhança entre o encarnado e o encarnado. Isso é o que traz a desarmonia nossa para atrair esses irmãos. A nossa inferioridade é aquilo que ele falou. As atitudes mentais sadias e vigorosas. Quando nos falta isso, somos porta aberta para esses irmãos inferiores.
Nós damos passagem para eles ficarem atuando em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. E assim permitimos que eles nos influenciem. Isso é uma semelhança, como está aqui, semelhança de tendências. Se as minhas tendências são iguais às suas, ou seja, igual o desencarnado, a gente se atrai, igual a atração ali da luz do João com os irmãos que não têm luz é grande. Mas também você sabe que se eu sintonizo na mesma faixa sua, existe também a atração, né? Exato. Mas olha, veja só, tem aqui ele fala que dá tendência, por exemplo, nós somos imperfeitos, nós carregamos ainda tendências pretéritas. Porém, o nosso conhecimento hoje não é o que nós tínhamos atrás. Então, nós sabemos que temos as más tendências, nós percebemos que isso é um prejuízo para a nossa evolução. Então, o que nós fazemos? Freamos os nossos sentimentos e vamos nos corrigindo em pensamentos para que a nossa má tendência não se prevaleça, não se projete acima das nossas boas intenções. Claro que vamos cometer deslizes, vamos cometer erros, porém, nós hoje temos conhecimento que não tínhamos antes. Então, temos que vencer essa má tendência. Eu tenho uma má tendência, mas eu tenho conhecimento dela, ou posso não ter completamente conhecimento dela, mas eu sei que isso está influenciando para um prejuízo meu. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para mim, olhar para dentro, perceber isso em mim e tentar corrigir isso em mim, para que eu não recaia no mesmo erro passado. É difícil, é um caminhar difícil, mas estamos em evolução. É assim que ocorre. Né? Então, esses irmãos que estão aqui assim, atraídos ao João, porque eles têm a má tendência, sim, mas eles estão no caminho. Então, esse caminho faz com que eles busquem aquela luz do João, do nosso irmão João ali. Porém, como eles têm a má tendência, eles não podem ficar perto desses outros do manicômio, porque a má tendência deles vai fazer com que eles sucumbam. Mesmo eles estão ali, ó, atrás da luzinha. Mas eles têm a má tendência que ainda precisa ser trabalhada na questão da moralidade. Não é? E como você estava falando aí, né? Que a gente, quando já tem a consciência desperta dos nossos erros, né? E já tentamos corrigi-los, mesmo que a gente erre, a gente já tem essa consciência desperta, a gente sabe que tem bons espíritos tentando nos ajudar. Assim então, quando a gente tem quando a gente já tem a vontade de acertar, isso, a gente comunga com os bons espíritos que nos fortalecem as ideias, a nossa vontade, né? Então, isso também é importante, porque se a gente se atém ao mal, a gente é influenciado pelos maus, mas a gente já tem aquilo desperto para o bem também nos atinge através da espiritualidade amiga, que está torcendo para dar certo, né? Com certeza. Por que ela torce para dar certo? Porque ela quer que nós evoluamos. Né? O nosso caminho, a nossa condição é atingir a angelitude. Então, eles torcem para que isso aconteça. Então, quanto menos errarmos, melhor. Né? O erro é inevitável, os tropeços são inevitáveis, porque somos imperfeitos. Porém, a vontade de acertar, ela precisa ser maior do que a má tendência que nós temos. Não é? E aqui ele explica muito bem isso. Vamos continuar aqui. Ó. Quanto à criança ser melindroso e impressionável por excelência, convenhamos que será suscetível de molestar-se por bem insignificantes fatores. Ó, ela é mais suscetível a essas influências por ser ainda melindrosa e impressionável, por ser criança. Né? Então, mas os fatores que podem contribuir para isso aqui. Ó, bastando que estejam em concórdia com sua delicada natureza, que eles falam. Ó. Não ignoramos, por exemplo, que um susto, uma impressão forte, um sentimento dominante
como a saudade de alguém muito querido, poderão igualmente levá-la a adoecer e abandonar o pequeno fardo carnal. E assim ela desencarna. Porque esses sentimentos de saudade, de terror, né, de um susto provocado, pode realmente assim, dar porta aberta para esses irmãos virem influenciarem essa criança, que ela já é mais frágil, mais lindrada. A ausência de um lar harmonioso contribui muito para isso, para que ela tenha esse tipo de sentimentos. Quer falar alguma coisa, Julinha? Posso continuar? Eu também queria fazer uma colocação, também quando ele faz essa comparação, né, a gente sabe que isso é uma porta aberta, né, por ser a criança um ser frágil ainda, né, apesar de ser um espírito milenar, a gente sabe que a gente está naquele momento como criança, né, e é frágil porque o corpo é frágil. E a gente sabe também que a gente tem o espírito reencarnado como criança, naquele momento, ele tem uma ligação muito mais forte com o plano espiritual do que com o plano físico. A gente conhece isso através dos livros de André Luiz, quando ele fala que se dá um fechamento total a partir até os 7 anos existe essa formação, né, para essa estrutura, né? Agora, quando ele fala aqui também, né, que essa saudade de alguém muito querido pode igualmente levá-la a adoecer, porque a gente sabe que se ela tem uma ligação espiritual ainda muito grande, né, com o outro lado, né, da vida, né, e ela tem essa aproximação muito constante, ela também pode desistir da reencarnação, como muitos bebês no próprio útero da mãe desistem. Então, quer dizer, a gente sabe disso também, que não só o feto, como também crianças muito pequenas. Por isso, a ambiência doméstica é importante para a recepção desses espíritos, ainda em formação. E a gente sabe da importância desse zelo doméstico, desse zelo dos pais, ou se não é pais biológicos, quem esteja fazendo aquele papel de responsabilidade, né? Então, isso aqui também fica assim, não só esses espíritos podem trazer o problema, o mal, mas também essa ligação ainda muito grande com a parte espiritual, que o ser que reencarnou pode ser um espírito antigo, não importa, mas está naquele momento ainda de formação, se juntando àquele corpo. Né? Exatamente. Então, ele continua aqui, o irmão João explicando. Por meio da higienização mental, no reajustamento dos sentimentos à prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz do alto, irradiam tons de beneficência para aqueles que a buscam. Tá? A individualidade encarnada imunizar-se-á de tal contágio como o homem se imuniza de males epidêmicos próprios do físico terrestre, com as substâncias profiláticas, isto é, vacinas, tratando-se de um vírus psíquico. É claro que o antídoto será semelhante, harmonizado em energias opostas, também psíquicas, por nossa vez existindo na lei que orienta a pátria invisível ordens perenes para que calamidades de tal vulto sejam evitadas o mais possível. Todos os esforços empregamos a fim de bem cumpri-las, constituindo dever sagrado para nós preservarmos os homens em geral e crianças em particular de acidentes dessa natureza. Parece uma coincidência, né, do que vivenciamos hoje, né? Vejam só, a questão da profiláxia, da importância de mantermos sempre a irradiação, a luz do alto, né? De permitirmos que essa luz do alto
né, emane sobre nós, que nós consigamos sempre mantermos elevados. Nós criamos imunidade, porque também sabemos que toda doença que se manifesta no nosso corpo, ela vem do astral, ela vem pelo perispírito, e ela se coloca no nosso corpo físico depois que ela se instala no perispírito. E como podemos reverter isso? Com essas medidas profiláxicas, para que, se nós deixarmos nos envolver pela negatividade, pela inferioridade, essa doença que não está no nosso corpo, ela acaba dando entrada, não é? É interessante quando ele fala desse vírus, né? Porque, então, assim, as vacinas no corpo, na parte que ele fala aqui, né, físico-terrestre, tem as vacinas, tem as limpezas, né? Tem todo esse aparato que a gente hoje está vivendo isso, né? Muito, né? Então, mas quando o vírus é o psíquico, aí não tem jeito de lavar a mão, botar máscara, tomar vacina, porque não vai funcionar. Não vai essa irradiação do alto. Oi, congelou, Julinha. Harmonia, essa limpeza, essa higiene, eu nem quero buscar. Mas apesar de que ele diz que eles estão sempre... espiritualidade aqui ajuda, não só os homens, como as crianças. Isso. Né? Ok. E não vai faltar ajuda espiritual. Agora, a nossa parte é só a gente que pode fazer. Exatamente. Você percebe que a espiritualidade está sempre incansavelmente trabalhando por nós. E nós vivemos na rebeldia, vamos dizer, é rebeldia, porque temos o conhecimento do que temos que fazer com a nossa vida, com a nossa existência, o caminho, né? Nós temos qual é o exemplo, que é Jesus, e estamos sempre cometendo erros. E eles estão ali, né? Tentando aqui, ele diz aqui, ordens perenes para evitar essas calamidades. São esforços empregados a fim de bem cumpri-las. Esforços. A espiritualidade está sempre tentando, de todas as formas possíveis, evitar que nós sucumbimos. Ela não quer que a gente caia nos erros. Ela não quer que nós falhemos. Entendeu? Então, é primordial que tenhamos esse entendimento. Para ajudar, temos que ajudar também os nossos irmãos aqui de luz, que estão sempre nos ajudando, mas para que ele nos ajude, nós precisamos nos ajudar também, né? Vamos vibrar positivo, vamos vibrar na luz, vamos elevar nossos sentimentos, nossos pensamentos, sempre, porque é isso que dá realmente a imunidade que precisamos. Então, ele continua aqui assim: infelizmente, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nosso intuito. Está aqui. Os homens se entregam voluntariamente por atitudes ímpias e desgovernadas, as quais, conforme vimos, afirmando, conquanto anormais, poderão verificar. Aí, para aquele que se deixou vencer pelo assédio da entidade desencarnada, os males resultantes serão a consequência da invigilância, da inferioridade de costumes e sentimentos, de atitudes mentais subalternas, da indiferença da ideia de Deus, em que se prefere estagnar, esquecido de que a ideia de Deus é o manancial duradouro a fornecer elementos imprescindíveis ao bem-estar, à vitória em qualquer setor em que se movimente a criatura. Estamos aí novamente lembrando que o caminho é Deus, é o nosso Criador, nosso Pai. Selma,
Aí você vê que esse irmão, o João, né, que está ali orientando, quando ele fala da ajuda espiritual, né, que eles fazem, né, então ele retorna, né, você já leu aqui, mas eu vou puxar novamente aqui, para isso fixar bem na nossa mente, né? Quando ele fala assim, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nossos intuitos. Isso. Aí ele diz, por que eles nem sempre somos compreendidos? Porque ele diz aqui, ó, que os homens se entregam voluntariamente, quer dizer, por vontade própria, a fazer o mal, né, através de atitudes no mal, né, e desgovernadas. É o caminho fácil, é a porta larga. E ninguém quer passar por sacrifício. As pessoas querem viver aqui na Terra como se fosse uma área de lazer, simplesmente. É isso aí. Né? Deixa Deus para mais tarde. Quando eu morrer, eu vou lá e me entendo com Ele. Se é que Ele existe. É assim que as pessoas pensam. Muitas delas, né? Esses invigilantes, digamos assim. Agora, isso aqui... Eles preferem esquecer a ideia de Deus. Deixa para lá. Ainda estou muito jovem para pensar nisso. Tem isso também, né? E João ainda fala mais aqui, como você já leu, né? Que quem já se deixou, né, vencer por esse assédio dessa entidade, né? Os males daí resultantes serão consequência de quê? Se deixou levar por quê? Porque está invigilante, porque se afina com aqueles mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos da inferioridade, né? Então, quer dizer, isso aí vai acarretar o quê? Males para o encarnado, né? Agora, a gente sabe também que a misericórdia de Deus nos assiste, como ele vem dizendo aqui. Nós estamos aqui em atitudes, sabe, sempre ligadas para que nada aconteça de mal ao homem encarnado, né? Agora, ele diz aqui, a pessoa se afasta dessa ideia de Deus, né? Desse amor de Deus, dessas leis que não mudam. A lei de Deus é imutável. A lei dos homens, ela muda constantemente. Mas a lei divina, essa lei que Jesus veio nos ensinar, ela é a mesma sempre. Então, a gente sabe que temos um caminho a seguir, que é pelo bem, pelos bons pensamentos e sentimentos. Agora, o que eu achei muito interessante é essa situação que ele fala, e a Selminha vai ler aí para nós, o que acontece com o espírito que está trazendo esse mal, porque esse espírito desencarnado, que é esse suicida, que tem toda essa vibração aqui de inferioridade, de depressão, quando ele chega próximo ao encarnado ou ao espírito desencarnado, ele também gera para ele um problema, não é, Selma? Diz aí para a gente. Ele diz aqui assim, para o causador inconsciente do mal positivado, será o demérito de um ônus a mais, derivado do seu ato de suicídio, e cuja responsabilidade irá juntar-se às demais que o sobrecarregam. O que quer dizer isso? Aquele irmão suicida, que é inferiorizado totalmente, está lá, e causa por a proximidade, o mal, né? Esse estado de inferioridade contamina o outro encarnado, que seja, fazendo com que esse irmão cometa suicídio, isso agrava a condição dele de suicida, tá? Obsessor e assassino, porque ele causou o suicídio de alguém. Então, por isso que eles tentam também de todas as formas, eles isolam esses irmãos para que não recaiam mais esse ônus para eles, não é? Porque isso seria pior ainda o estado deles. Não é isso, Júlia? Perfeito, Selma. É isso mesmo, né? Vamos contribuir não para o mal, mas para o bem, né? Então, quer dizer, você já sabe que mais um ônus ali para ele negativo só vai ocasionar o quê?
mais um tempo, mais uma problemática, mais um reajuste às leis de Deus. Exatamente. Então, continua aqui assim. Nós já estamos encerrando e vamos deixar aqui um tchan, 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 tchan. Um tchan, 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 que é uma grande interrogação aqui para nós, para a semana que vem, né? O Camilo faz a pergunta: e não existirá, porventura, meio seguro de prevenir o homem desses perigos perversos a que se encontra exposto? Ele fez essa interrogação já prevendo os dramas terrenos, né, que isso poderia causar. E o nosso irmão João responde: sim, existem vários meios pelos quais são avisados. E posso até mesmo assegurar que o alarme é permanente, incansável, ininterrupto, eterno. E não dirigindo a este ou aquele grupo de cidadãos apenas, mas à humanidade inteira. Aí nós estamos mostrando mais uma vez o trabalho incansável da espiritualidade amiga com relação à humanidade, o trabalho dela que ela tem para nos colocar no bom caminho, não é? E aí o nosso irmão João ele vai fazer uma narrativa que nós vamos deixar para a próxima semana, porque é uma narrativa longa e o que nós falamos hoje aqui tem bastante conteúdo para analisarmos, para refletirmos, não é? Não é isso, Júlia? Isso mesmo. E interessante, né, a gente frisar aqui quando ele fala, né? Ele não faz isso pelaquele grupo, ou pelaquela religião, né? Pelaquele povo, Exato. né? Ele fala aqui pela humanidade inteira. Porque se tudo é criação divina, né? Se somos irmãos em humanidade, não tem como ele. Ah, não, é só as crianças que nós vamos cuidar. Não, só os homens encarnados. Não, só os desencarnados. Não, só o povo A, só o povo B. Não, Não aqui ele existe fala da isso. humanidade inteira. Não Né? existe isso para Deus, não é? Ele não faz distinção de ninguém. Jesus nos Ninguém. exemplificou isso também. Não é, sendo homem, mulher, independente de religião, de credo, ele não tem isso. Se a pessoa é boa, se é má, se ela pisou no calo de alguém ou não, todos são irmãos em humanidade, todos são filhos de um único Pai. Então, E ele fala aqui, Selma, né, quando o Camilo faz essa pergunta, né, porque já fez a pergunta, primeiro foi o Belarmino, mas eles estão na visitação, então está aberto a vários questionamentos. Então, por isso que o Camilo pergunta, não tem um meio seguro de prevenir? Né? Porque já falou que tem que ter os sentimentos, os pensamentos e tal, né? Harmonizados, não pode vibrar tal. Mas o Camilo ainda investiga mais. Mas não tem assim uma coisinha, né? Mais segura para gente, né? Aí interessante quando o irmão João fala, né? Esse alarme é permanente. Agora a gente vai deixar para a semana que vem. Que alarme será esse, hein, Selma? Né? Porque ele diz alarme permanente. Então, é alguma coisa que está aqui conosco, já chegou. Então, tá, né? Já é um alarme. Não é que a gente vai ter isso futuramente, não. Já está em nós. esse alarme, né? Exatamente. E aí ele fala que é incansável, ininterrupto e eterno. Exatamente. Quer dizer, então é que não tem fim, como Deus. Não tem, né? Exatamente. Sempre existiu de todo sempre esse alarme. Então, semana que vem vamos conhecer mais esse pouquinho aí, né, de interessante estudo, né? Porque a gente vai aos poucos, porque o livro é muito denso, a gente sabe disso, tem muita coisa que a gente pode explorar nessas entrelinhas e nesses pormenores, a gente pode explorar conteúdos muito importante que a gente não traz só para o suicida, né? Só para aqueles irmãos que cometeram esse tipo de situação. Ou prevenção, nós trazemos para nós, na nossa vida de relação, como reencarnado que somos,
nesse planeta de prova e expiações, aonde o mal ainda predomina, né? Mas nós já estamos caminhando para esse melhor planeta de regeneração. E aí a gente já tem meios, que é esse alarme aí, semana que vem vamos saber melhor. Então, não nos esqueçamos nunca, né, aqui no estudo, que a gente sempre faz essa prece final, como caridade, né, como já foi nos dito por Camilo, né, e por esses mentores espirituais. A gente eleva os nossos pensamentos, os nossos sentimentos também em harmonia com todo o poder, que é o poder de Deus, que é esse poder de amor, de fraternidade, né, que nos inspira sempre para o bem. Então, assim, Mestre Jesus, em teu nome, nós pedimos a proteção a todos esses irmãos que, de uma forma equivocada, saíram pela porta do suicídio, mas que eles, Senhor Jesus, amparados pelo teu amor, por esse coração generoso da Mãe Santíssima e tua Mãe, mas, acima de tudo, por Deus, que é de misericórdia, de amor, de bondade, eles possam também ser ajudados, elevando os seus sentimentos para o melhor, para a luz, que é a luz de Deus. Muito obrigado, Mestre. Muito pedimos por todos eles. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à falange de Dona Ivone do Amaral Pereira, que esteve sempre aqui conosco, nos auxiliando, nos inspirando nesse estudo maravilhoso, que temos a certeza que estamos atingindo corações no decorrer de todo esse nosso trabalho. O nosso objetivo é esse. E que nossa Mãe Maria, que faz esse trabalho maravilhoso, possa sempre estar conosco também, nos amparando. Eu sei que ela jamais desampara um filho aqui da terra, porque nós também são filhos de Maria. Que ela possa nos cobrir com o seu manto, nos iluminar, amansar nossos corações, para que possamos entender realmente a grandeza de Deus, os caminhos até Ele. E assim, Pai, pedimos a permissão para encerrar o estudo da tarde de hoje, dizendo graças a Deus. Obrigada a todos. Muitas reflexões, que possamos novamente, semana que vem, estarmos aqui para dar continuidade, né, a esse estudo. Não é, Julinha? Muito obrigado por essa oportunidade, e vamos estar aqui semana que vem continuando esse capítulo sobre o manicômio. Bom final de semana para todos. Muito obrigada. Bom fim de semana.